nesses filmes que relato é assim, ó, parecia que a voz falava que a voz estava dentro da cabeça dele, né? A pessoa pensa em perguntar alguma coisa, já vem a resposta imediatamente dentro da cabeça das mais ou testemunhas. menos eu conversando com a minha mulher, a mesma coisa, assim, que eu vou falar alguma coisa, ela fala, eu já sei o que você tá pensando, e a resposta é não. Entendeu? E então, a gente falou dos tipos de contatos. Agora tem os tipos de seres também, né? Tem os Greys, né? Greys. A gente fala mais assim, tipo alfa, beta e gama. O Greys tá dentro disso? O Grey tá dentro do alfa. O que é o alfa? O alfa são os baixinhos. Não fala em beta, não. Baixinho cabeçudo. Só uma coisa. Você tá chamando ele de beta? É que beta é uma coisa... não tem nada a ver com alienígena. Que tem um cara aqui que a gente chamou aqui pra cá. Se chamar ele de beta... Tá me chamando de beta, irmão? Tô me chamando de beta, irmão. Então, desculpa. Mas só como chama lá? Um adendo. Um adendo só. Alfa, então... O alfa são aqueles baixinhos de 1,20 m. Cabeçudos. Com cabeça desproporcional. O ET do filme do ET lá do Spielberg seria o alfa. Tá. E aí ele geralmente tem o olho preto, grande. Do Spielberg tinha olho azul, se eu não me engano, hein? Não tinha? Ah, olha aqui, ó. Esse aí Esse seria o... Esse aí é um pouco diferente. Mas, na verdade, eu colocaria esse ser aqui já dentro de um gama. Entendeu? Dentro do gama. Porque ele não é tão comum assim. Entendi. O alfa é aquele cinzento, são os que geralmente abduzem, né? Os que estão mais presentes nos contatos aí ao longo do mundo. Entendi. Né? Então é o que é mais relatado. Mas eles são maus ou bons ou não tem essa qualificação? É relativo, né? Esse negócio de bom porque ou mal. Eles podem ser bons pra eles, mas maus pra gente. Por exemplo, se a gente pega um coelho pra fazer experiência, a gente tá sendo bom porque a gente tá produzindo, sei lá, um remédio, mas é mal entre os coelhos. Os coelhos vão ver a gente como gente má. Justamente. Então, eles podem ser bons, mas estão pegando a gente pra experiência, na teoria. Isso, e é na marra, entendeu? Porque você não tem controle. Exatamente. Né? Mas só voltando um pouquinho nas tipologias dos seres alfa. Pra gente Vamos fechar. Lá. O alfa, então esses baixinho, cabeçudo, olho preto, cerca de 80% dos casos. 15% dos casos é os betas, que é parecido conosco. Se vestir uma roupa assim, normal, que nem a gente, entra na festa. Eles têm a mesma proporção. Vem até no seu programa aqui e é entrevistado então de boa. Pode ter passado algum beta aqui, a gente não percebeu. Vai saber. Defante, eu apostaria que o Defante é um beta, cara. E a única diferença é que eles geralmente têm feições mais belas, assim, geralmente então, cabelo loiro, olho azul. Tá, então não é o Defante. É bem diferente, né, do padrão. Então seria uma versão bonita e esbelta do ser humano. Esbelta e às vezes ele tem uma altura um pouco desproporcional. Pode chegar a 2 metros, 2,5 metros, né, mas às vezes tem uma altura normal também. Isso são 15%. 5% dos casos são os gama, que aí entra o ET do Spielberg, entra seres com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, o próprio ET de Varginha, né, a criatura lá de Varginha. Eu não vi nenhum desenho do ET de Varginha, como que ele era descrito? Você não viu? Eu trouxe uma pasta com um desenho feito por um militar que capturou a criatura. Ele fez o desenho pra mim, né? Me contou a história. Eu tô pra ir pra Minas pra gravar com ele agora, ele contando como que foi a experiência de capturar essa criatura lá. E eu tenho uma pasta aqui. Então ele seria gama, seria um tipo gama. Seria o gama, isso. Ó, aqui a pastinha do caso do ET de Varginha tem várias fotografias. A ufologia, ela não é considerada ciência, né? Ó, esse aqui foi o desenho que ele fez da criatura. Então, ele não pode ser um alfa? Então, como ele tinha uns calombos na cabeça, né, não necessariamente chifre, tinha os olhos vermelhos, então a gente classificou essa criatura como um gama. Parecia sem polegar. Ele não tinha polegar, tinha 3 dedos nas mãos e 2 dedos nos pés. Como se fosse um charuto meio gordo, assim. Entendi. E na época de Varginha, nós estivemos pesquisando dentro do grupo dos 7. O que era o grupo dos 7? Eram 7 investigadores
que tiveram acesso irrestrito a todo o material de Varginha. Depoimentos de militares do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, civis também. Então, esse grupo trocava informações naquela época e tinha acesso a tudo que era importante. Quem que era esse grupo? Era o Birajara Franco Rodrigues, de Varginha mesmo, ele morava lá, um advogado. O Vitório Pacatini, que era do grupo do Cicoani, do Úvio Brant Aleixo. Tinha o Claudeir Covo, falecido Claudeir Covo, que era esse engenheiro, um cara super sério. E eu era o quarto homem, né, do grupo do 7, porque eu era vice-presidente do INFA, que era o grupo que o Claudeir presidia aqui em São Paulo. Aí eu chamei o meu vice-presidente lá do Guarujá, que eu era o presidente do GUG, Grupo Folclórico do Guarujá, que é o Jamil Villanova. Como ele era muito expert em desenho, você também né? Ele fazia os desenhos para nós. Tipo um retrato falado. Retrato falado, com as testemunhas, né? Então, ele foi muito útil, o Jamil Villanova, na pesquisa de Varginha. E depois nós acrescentamos no grupo do 7 o Eduardo e o Oswaldo Mondini, que eram 2 irmãos gêmeos de Sumaré, para investigar o caso, porque o que aconteceu em Varginha? Foram capturados criaturas, teve todo o acobertamento militar, é um arquivo X real mesmo. Caramba. Varginha. E aí depois foi levado para a ESA, instalação do Exército, e do Exército foi feito um comboio no dia, do dia 23 para o dia 24 de janeiro de 96, quando então levaram essas criaturas, uma viva e uma morta, para a Unicamp, a Universidade de Campinas. Quem relatou isso? Pessoas que trabalham com o Badam Palhares, né, que estavam lá na Unicamp, e militares que participaram desse comboio. Caramba. Ou seja, eles foram para lá, levaram as criaturas e entregaram para o Badam Palhares. Eu cheguei a conversar e ter o depoimento de 2 enfermeiras que viram essa criatura lá. O próprio Badam chegou a dar com a língua nos dentes algumas coisas, embora ele negue, né? Todo mundo nega, né? O Exército nega, a Polícia Militar nega, o Corpo de Bombeiros, o pessoal do hospital, porque foi intimidado ali, então nega. E na Unicamp eles também negam, então, embora a criatura passou por lá e os americanos depois estiveram lá e levaram essa criatura. Uma delas ficou no Brasil, foi para Iperó, que é uma base da Marinha. A morta ou a viva? Então, aí a gente não sabe, se foi a viva ou a morta. Eu acredito que é a morta, entendeu? A morta, né? Você acha que os Estados Unidos vai deixar a viva não, aqui? Os Estados Unidos pega tudo da gente, cara. Tudo. Então, mas a quem interessa acobertar isso? Porque não seria bom divulgar essas coisas para a população? Qual é a vantagem de calar todo mundo? Depende. Né? Você tem que ver algumas coisas e a forma de como que vai divulgar isso para a população. Por que os militares acobertam e não divulgam? Primeiro fator é pânico. Porque se tiver um pânico generalizado, imagina só, lá em Varginha, que ocorreu esse arquivo X, inclusive morreu um PM, que é esse daqui, o Marco Eli Xerez. Morreu como? Por quê? Ele capturou o ET de mão limpa e veio... Sem proteção. Sem proteção. E ele tomou um arranhão embaixo da axila, do braço, e depois de um tempo ele veio a ter alguma infecção, alguma coisa lá, e veio a falecer. Né? Mas ele certamente capturou a criatura. Tem uma estátua baseada no... Isso, do ET tem estátua. Já foi em Varginha? Não, mas falaram que tem um comércio todo em volta do tem nave, tem estátua, tem uma caixa d'água em forma de ET, é bem bacana. Talvez você não saiba, Mandíbula, mas eu fiz a capa do jogo, acho que se não me engano, um dos primeiros jogos feitos aqui no Brasil, que chamava ET de Varginha, um jogo em DVD. Pô, isso aí é legal. Lembra disso aí? Lembro. Eu fiz a capa dele, eu pintei. Que legal. E, olha aqui, então, aqui, esse todos é de Varginha? Tudo de Varginha, desenhos. Esse aqui foi feito por militares que capturaram no Rio Verde uma dessas criaturas meses depois que aconteceu o fato com as meninas. Todos relatam as coisinhas na cabeça aqui, né? Os calombinhos na mão. Isso. Isso aqui foi um desenho do militar. Eu tenho o original aqui para te mostrar. Eu trouxe. Eu falei, eu vou no programa
do Inteligência, cara, não é todo dia que a gente vai lá, né? E falar com o Rogério Vilela é um prazer, cara, uma honra. Aí eu trouxe a carta do militar que ele me mandou e ele fez o desenho da criatura. Sabe o que ele fala aqui, ó? Ele diz que eu não posso me identificar por questões de represália dos meus superiores e no final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura no dia 20 de janeiro, que foi o das meninas lá, né? Mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um estranho ser com características das primeiras capturadas. Faça um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo na margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com olhos vermelhos e chifres, né? Ele acha que era chifres. Sim. Mas era uma espécie de calombinho. E ele continua aqui. Meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho de 96 disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas. Infelizmente não posso me identificar nesse momento.